A gente segue aqui conforme o combinado, né? Toda quarta-feira a gente tem esse espaço dessa parceria do Ministério Público Estadual de Mato Grosso com a Rádio CBN Cuiabá. Ao longo deste mês a gente está falando sobre o enfrentamento ao racismo estrutural na atividade policial. Hoje nós recebemos aqui na CBN Cuiabá, com muito carinho mais uma vez, a doutora Judá Maali, que é titular da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá. Antes da gente trazer alguns números que a gente vai abordar ao longo do nosso bate-papo, já dá um bom dia à doutora Judá. Seja bem-vinda mais uma vez à CBN Cuiabá. É sempre um prazer recebê-la por aqui. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência. Bom dia a todos. É uma satisfação poder participar novamente desse programa. É um programa relevante que sempre traz temas reflexivos importantes para a nossa sociedade. Parar um pouquinho, refletir para que a gente possa evoluir, né? Exatamente. A gente tem um bate-papo aqui. Você está convidado a participar conosco, inclusive, pelo 6599803-5580. Antes do Pedro Panoc começar a trazer aqui algumas dúvidas, alguns números importantes para a gente compartilhar aqui com a nossa audiência. Uma pesquisa divulgada pelo Superior Tribunal de Justiça revelou que na cidade do Rio de Janeiro, cuja população total se divide em 51% de brancos e 48% de negros e 1% de outras raças, o percentual de negros entre as pessoas que já foram abordadas pela polícia chega a 63% contra 31% de brancos. Essa pesquisa demonstrou ainda que entre as pessoas que já sofreram abordagem policial mais de 2 vezes, 66% são pretos ou pardos. E aí, nessa mesma linha, para que o ouvinte tenha uma dimensão ainda maior, um levantamento feito pelo Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais mostra que entre as pessoas acusadas indevidamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado em delegacias, as quais acabaram sendo absolvidas na sentença, 83% eram negras, né? São números muito expressivos, números aqui, um levantamento que foi feito no Rio de Janeiro, mas que de alguma forma aí acaba se relacionando, né, com outras unidades da federação. Para que a gente comece aqui o nosso bate-papo, eu queria saber da doutora Judá, aqui em Mato Grosso, né, o que a Polícia Judiciária Civil tem feito para o enfrentamento, né, para ações, né, de enfrentamento ao racismo estrutural. Doutora, fica à vontade para trazer aí esses primeiros pontos para o nosso ouvinte. A Polícia Civil tem consciência que a nossa sociedade está, de certa forma, vinculada a um pensamento de racismo estrutural, né? Então, o policial, todos aqueles que compõem o sistema de segurança pública, assim como aqueles que compõem o sistema de justiça, fazem parte de uma sociedade que está baseada no racismo estrutural. O que nós pensamos que toda a sociedade pensa quando se fala de racismo, né? Uma pessoa vai diretamente ser agressiva com o outro, acontece. Inclusive, nós temos diversos inquéritos que nós investigamos relativos às pessoas que proferem palavras ofensivas aos outros. No própria lei de racismo, traz situações de que uma pessoa que impede a outra de trabalhar, de entrar em determinados locais, que configuraria o crime de racismo. Porém, o racismo estrutural é algo naturalizado. É a gente olhar para o STF e perceber que não tem nenhum ministro negro, né? Nós tivemos um, sendo que a nossa sociedade, a maioria, é composta por pessoas negras e pardas, né? Nós olhamos para as pessoas detentoras de poder em todas as instituições, a maior parte são essa composição das instituições. Aqueles que estão no poder, que são pessoas, a boa parte, brancas. Então, e nós olhamos para tudo isso de uma forma naturalizada, né? O racismo estrutural é exatamente onde a gente olhar as estatísticas, por exemplo, das mulheres negras são as que mais sofrem feminicídios. As mulheres negras são aquelas que possuem uma renda menor no nosso país. E a gente olha isso como algo natural, né? Nós ficamos condoídos com a dor de uma mulher negra, de uma mulher branca que sofre um feminicídio, de uma criança branca que morre, por exemplo, vou dar um exemplo da criança Henri Borel, né? Uma criança branca que sofreu, ela foi morta pela sua mãe com o padrasto, né?
Mas não, eu já tive situações, inclusive na investigação em Cáceres, de menino negro que morreu com uma morte severa. Ela sofreu tortura antes de morrer. No corpinho dessa criança havia uma marca de um carregador, para você ver, e cicatrizado já, para você ver a violência que foi empregada nessa criança. E quantas outras crianças negras morreram, né? E essa criança Henri Borel recebeu até um nome, né, da lei Henri Borel. Então, nós ficamos escandalizados quando nós vemos pessoas brancas morrendo. E quando é uma pessoa negra, há toda uma naturalização, naturaliza-se isso. Não é que a gente acostuma, né? Essa é a nossa sociedade. Então, esse é o racismo estrutural, né? Da gente verificar que boa parte, quando a gente vê uma turma se formando de médicos, né? A maior parte são brancos. Então, assim, é para a gente colocar, tanto nós policiais, a nossa sociedade, colocar lente racial na hora de investigar, na hora de atender, no atendimento. E a polícia vem se preparando para isso, trazendo a reflexão aos nossos policiais, uma sensibilidade maior no atendimento às mulheres negras, aos homens negros, numa investigação que envolva a pessoa negra. Isso é necessário. E essa preparação, desculpa interrompê-la, doutora, ela acontece por meio de capacitações, exemplos práticos ali, exemplos que acontecem, que muitas vezes, como a senhora falou, são naturalizados, servem também como pontos de reflexão para a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso? Como é que funciona isso na prática? A polícia, quando um policial adentra a organização, né, a instituição, ela faz um curso, né, e essa temática é abordada, e há ações também, há capacitações que ocorrem durante, né, a profissão da pessoa, né, do profissional policial. E eu faço também um programa lá dentro da delegacia. Toda sexta-feira a gente se reúne para refletir sobre diversos pontos. E esse é um dos pontos que a gente reflete dentro da delegacia da mulher, né? Eu gosto de citar uma história de um pai que adotou, essa é só de um livro que eu li. Um pai adotou um filho negro, ele era um branco. Essa é uma história americana, lá dos Estados Unidos. Aí ele adotou uma criança negra e ele tinha um filho também biológico branco. E ele foi percebendo durante a criação das crianças, elas foram se desenvolvendo, que essa criança negra estava sofrendo algumas situações na escola, nos espaços públicos. E ele falou: meu filho, eu não consigo ver a diferença de tratamento, eu não consigo, porque eu amo vocês dois, eu não consigo ver a sua cor, eu vejo você como um filho. Aí ele falou assim: pai, se você não me vê como um filho negro, então você não me vê. E é importante que as instituições olhem para a pessoa, seja o investigado, seja a vítima, olhe a cor, sim, mas olhar no sentido de dar um tratamento diferenciado, de entender toda a história e não reproduzir o racismo estrutural, né? De a gente naturalizar a dor do negro, né? E olhar toda uma estrutura composta, né, onde o poder está nas mãos, maior parte, né, nas mãos de pessoas brancas, né? E esse letramento racial é extremamente importante para que a nossa sociedade possa evoluir. 9h28, Pedro, acho que ainda temos um tempinho, né, antes da rede chamar. Fica à vontade para trazer o teu questionamento. Doutora, a senhora apontou essa questão, né, das práticas no sentido de repelir, né, essa abordagem, investigação racista por parte dos agentes, né? As pessoas ainda têm receio de procurar a delegacia. As vítimas costumam buscar a delegacia para denunciar atos de racismo. Se fizéssemos aqui uma comparação a partir dessas práticas, né, que a senhora inclusive mencionou implementar, essa procura, ela aumentou, diminuiu no ponto de vista da senhora? Olha, há uma procura baixa, que as pessoas têm vergonha, muitas das vezes, eu acredito, de denunciar, né? Mas eu vejo, por exemplo, na minha área, que eu atuo na área de violência doméstica, eu vejo que muitas mulheres, na hora de relatar as violências, ela relata, muitas das vezes, que o próprio marido a xingou, proferindo nomes, fazendo referência à sua cor, à sua religião, à sua raça, ao seu cabelo, E eu percebi que eu precisava trazer esse letramento às pessoas, letramento racial às meninas do atendimento. Então, eu via que havia ali o registro daquela situação, mas não se apontava o crime de racismo.
né? E eu trouxe essa percepção para as meninas da Delegacia da Mulher daqui de Cuiabá para apontar, olha, isso aqui é racismo, isso é olhar, aquela história que eu contei do pai olhar para a cor, falar, olha, isso aqui é olhar para a mulher negra que adentra a delegacia e sofre o racismo do próprio marido. E nós sabemos isso, né? Tanto que a maior parte das mulheres que sofrem feminicídio são mulheres negras, que sofrem violência doméstica, as mulheres negras. E elas sofrem também um racismo direto, de palavras ofensivas referente à sua cor, à sua raça, à religião, preconceito à religião. Muitas vezes é uma mulher que professa a religião afro e ela sofre discriminação, proibição, inclusive. Agora sim a gente vai precisar fazer aquela pausa, doutora, mas a gente segue com esse bate-papo por aqui, tem ouvinte participando, é bem rapidinho, a gente está de volta.
sexta aqui na CBN Cuiabá, manhã de quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Agradecendo muita gente que está aqui na nossa sintonia. O Luiz, que é um ouvinte nosso, tá mandando um alô aqui para nossa audiência, para toda a nossa equipe. Rogério Nascimento já está conosco aqui também. O Luciano Castro está passando por aqui, parabenizando também o tema da nossa entrevista. O Dalton nos faz companhia nessa manhã. Você que está sintonizando agora, acompanha também a nossa transmissão pelo YouTube do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que é nosso parceiro sempre às quartas. Aliás, a CBN é uma parceira, né? Uma ação idealizada pelo MPE. E nesse mês a gente está falando um pouco sobre o enfrentamento ao racismo estrutural, mais especificamente hoje, né? Ao racismo estrutural na atividade policial. A delegada especializada, aliás, a delegada que é titular da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá, a doutora Judá Maali, né? Tá certo, né? A nossa convidada de hoje estava contando aqui alguns detalhes, outros pra gente em meio ao nosso intervalo. E, doutora, eu queria, é até um assunto que a gente tratou, né, no nosso bate-papo da semana passada, mas queria só que a senhora reforçasse um pouco também, quando a gente fala ali, né, de uma determinada situação, numa abordagem policial, enfim, e também uma pessoa que se sente vítima. Como é que a gente sabe se uma ação é racista? E aí, se a senhora achar interessante a gente falar um pouco mais, né, desse conceito de racismo estrutural, fica à vontade. Mas o que caracteriza uma ação racista na prática? Queria que a senhora desse detalhes para a gente em relação a isso. Uma ação racista é quando você não coloca a lente de raça na hora de que você está atendendo, que você está fazendo uma abordagem, entender que a nossa sociedade, né, a nossa história, a história do Brasil é composta por 400 anos de escravidão. Né? De 500 anos, nós temos 400 anos de escravidão. E quando os negros foram libertados, né, houve a abolição da escravatura, não houve nenhuma política de inserção dos negros no Brasil. Né? E nós tivemos uma política também de branqueamento, né? Nós tivemos um médico, Renato Klein, que ele fomentou nos políticos para trazer os europeus para haver o branqueamento na nossa sociedade. E com isso os negros ficaram à margem, sem nenhuma política de inserção. Os negros eram proibidos de estudar, as escolas eram abertas para a população branca, não se pagava salário mínimo para os negros, e trouxeram os europeus para que eles pudessem receber salários, para que eles pudessem trabalhar. Houve entrega de terras para os europeus e não houve para os negros. Nós tivemos lei de terras, nós tivemos diversas leis que sonegaram aos negros o direito de ter uma terra, de trabalhar e de receber salários. Então, essa nossa sociedade é um produto de toda essa história, né? Então, por isso, só que nós acreditamos também, por comparar com os Estados Unidos, que lá houve a segregação racial, né? Aqui no Brasil nós não tivemos essa segregação. Então, nós acreditamos por muito tempo na democracia racial, em que não existia racismo. E se hoje você vê, por exemplo, numa loja, colocar lá, não emprego pessoas negras, todo mundo vai fazer essa denúncia, todo mundo fica horrorizado com isso. E se você perguntar para qualquer pessoa aqui no nosso estado, no nosso país, e todos vão dizer, não, eu não sou racista, né? Mas existe o racismo estrutural que está impregnado em nós por nós termos vivido na história toda uma situação de que se acreditava que os negros não tinham inteligência. E depois, quando houve a abolição da escravatura, eles trabalharam muito durante a escravidão, mas quando houve a abolição, por exemplo, consideraram os negros pessoas preguiçosas. Né? E, inclusive, por não ter tido um programa de habitação aos negros que foram colocados na rua, criou-se crimes de vadiagem. Inclusive, criminalizou a capoeira, que era uma arte que eles desenvolviam. E por muitos anos também, nós criminalizamos, não criminalizamos, mas condenamos a nossa sociedade, sempre teve preconceito com a religião afro. Né? Então, assim, nós vivemos com essas leis que condenavam essas ações, né? Por exemplo, nós começamos a prender mais negros com crime de vadiagem. Quantos negros nós tivemos presos devido a esse crime? Eles não tinham onde ficar. Eles não tinham empregos, viviam pedindo esmolas. Então, na verdade, nós tivemos uma política em que encarcerou-se negros por muitos anos no Brasil. Né? Então, diante disso, nós
nós tivemos toda uma política de expulsar os negros, inclusive, dos grandes centros. Né? No Rio de Janeiro, São Paulo, eles foram colocados. A favela nasceu com essa política, né? A favela do Rio de Janeiro, né? De tirar os negros dos centros. Então, enfim, diante dessa diferença de tratamento entre negros e brancos, nós tivemos uma grande desigualdade social, desigualdade racial, né? E com isso nós temos, infelizmente, nosso sistema carcerário é composto por maior parte de negros, né, sendo presos. E, diante disso, nós criamos essa crença dessa história do nosso país, do que se tem hoje, das pessoas que são presas, e acreditamos que o fato da cor da pele, muitas das vezes, pode ser determinante ali para uma condenação. E eu não falo só da atuação policial, mas também da atuação de todo o sistema de justiça, de segurança pública, que nós precisamos refletir sobre isso, né? Trazer o letramento racial para os nossos atendimentos, para a nossa atuação. Pedro, fica à vontade, meu amigo, para seguir aí com as nossas dúvidas. Você que está sintonizando agora, a gente está falando um pouco mais também nesta manhã de quarta-feira sobre o enfrentamento ao racismo estrutural na atividade policial. Doutora Judá, que é da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá, mas também atua, como ela falou, né, nessas ações que são realizadas internamente dentro da Polícia Judiciária Civil, é que conversa conosco nesta manhã. Fica à vontade, meu amigo. Exato. Doutora, a senhora mencionou historicamente, a gente tem esse processo histórico, como a senhora bem ressaltou, e aí até me recordo que a primeira Constituição também deixou de fora essa questão da igualdade, né, das pessoas, porque quando ela menciona ali todos os direitos são iguais, mas ela especifica para aqueles, em relação aos negros, apenas os livres, né? Aquilo que tinham a chamada alforria. Então deixou, naturalmente, historicamente, algumas pessoas ali, por serem negras, fora desse arcabouço de cuidado da justiça, né? Isso depois avançou-se. Hoje a gente tem uma situação jurídica diferente. Nesse sentido, né, diante de todas essas situações, ainda até pouco tempo tinha uma diferença entre racismo e injúria racial. A minha pergunta vem nesse sentido também, nesse processo histórico, nesse avanço. A senhora, por exemplo, hoje, diante desses avanços, tem alguém, por exemplo, condenado por injúria racial, racismo? Como é que funciona esse processo do ponto de vista jurídico? Primeiro, é importante diferenciar, né, o racismo da injúria racial. A lei de racismo nasceu em 89, né? E a injúria racial veio logo depois. Mas essa injúria racial era assim, a pessoa que profere um xingamento utilizando-se da cor, da raça, da religião, da procedência nacional, né, da etnia e procedência nacional. E aí, em 2023, bem no início do ano de 2023, houve uma modificação em que esse xingamento se tornou racismo e não mais injúria racial. O que se permaneceu, que eu discordo um pouquinho, mas é o que ficou, é que quando se faz um xingamento em relação à religião da pessoa, continua a injúria racial. Mas o xingamento, utilizando-se da raça, cor, fazendo-se referência à procedência nacional, aí nós vamos para o racismo, né? E que é apenas de 2 a 5 anos, né? E só que existem outras condutas que configuram o racismo, como impedir a pessoa de trabalhar, não contratar determinada pessoa, impedir a pessoa de adentrar determinados locais, enfim. Então, nós temos essa diferença, né? E houve também um acréscimo, porque antes a gente tinha muita a brincadeira, né? Eu falo que o bullying, muitas vezes a violência psicológica também dentro das relações amorosas, ela acontece de uma forma, você está se brincando. Então você fala o que quer, mas depois você diz, não, eu estou brincando, para que aquela pessoa não tenha mecanismos de defesa, né? Para dizer que aquela pessoa é nervosa, enfim, uma forma de manipulação. E diante disso, a lei de racismo agora trouxe e proibiu que haja essas brincadeiras, né?
inclusive é a causa de aumento de pena. Se for para recreação, diversão, se a pessoa alegar que ela estava brincando ao proferir um comentário racista, ela vai ser condenada e ainda vai ter um aumento de pena, né? Eu já instaurei diversos procedimentos, né, em cárcere, sobretudo, de casos de racismo, e eu faço também na delegacia da mulher, quando o homem faz qualquer xingamento à mulher, que ele faz referência à sua cor, à religião, faz referência a sua procedência nacional, enfim, eu sempre coloco como racismo. E isso é muito comum ainda, doutora, acontecer, voltando até em um ponto que a senhora citou um pouco mais cedo, né, que é essa questão das mulheres. Essa situação de cor da pele, de origem social, ela ainda é amplamente usada para ofender tanto a dignidade quanto a capacidade das mulheres. É uma área que a senhora, né, atua ainda com mais propriedade. É natural que isso aconteça ainda? E muito. Principalmente quando ele está praticando a violência psicológica, em que ele quer diminuir a autoestima dessa mulher, para ele continuar manipulando-a, né? Então, ele profere essas palavras para que ela se sinta ainda diminuída, ainda para que ela ache que ela não vai encontrar ninguém, que ela não se considere bonita, e ele critica o cabelo, muitas das vezes critica a cor da mulher, muitas das vezes ele proíbe essa mulher de professar sua religião, muitas vezes a religião afro, né? Então, e diminui essa mulher por ela professar essa religião. Então, tudo isso compõe crime de racismo ou injúria racial, em que eu sempre pontuo e eu trouxe para a equipe essa sensibilidade. Daí a importância de que todos nós, né, ao refletirmos sobre essa temática, nós coloquemos todos os dias a lente. O que é isso, lente, né? A gente olha o mundo e naturaliza tudo. Mas quando a gente coloca a lente de raça, a lente de gênero, a lente de classe social, nós conseguimos olhar e ao colocar a lente, a gente entender toda a história do nosso país, de olhar para aquilo e falar, não, isso aqui não é natural. Eu olho para o STF e falo, gente, isso aí não é natural. Não pode ter 11 homens, tem 10 homens brancos, né? Todos brancos, e tem uma mulher branca, então isso não é natural. Nós não podemos naturalizar, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, a maior parte composta, porque o Congresso Nacional determina diretamente a nossa vida, né? O que a gente pode ou não pode fazer, e as políticas públicas. Se hoje tem creche no município, tem creche do lado da casa de uma mulher, foi porque o Congresso Nacional votou para que isso fosse implementado, né? Ampliado. Então, eu entendo que aí quem que está determinando tudo isso? A maior parte são os homens. Então, movimentos feministas, movimentos antirracistas, esses movimentos é que trazem a reflexão e fazem com que os políticos comecem a olhar e mudar alguma coisa. Mas enquanto nós detivermos ali um Congresso Nacional composto por maioria de homens brancos, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ainda viver nesse racismo estrutural e que nós naturalizamos, por exemplo, morte de mulheres negras. Nós naturalizamos os índices. Vai sair no início do ano que vem, né? Ali todo um extrato das mulheres que sofreram feminicídio, das mulheres que sofreram violência doméstica. A maior parte de mulheres negras. E nós não podemos naturalizar e falar simplesmente, olha, as mulheres, elas são a maior parte das que sofrem violência doméstica. Isso não pode ser algo natural. Nós temos que nos indignar. E indignar é colocar essa lente de gênero. Doutora, quando a senhora mencionou ali a questão do apelido, e muitas vezes a gente escuta, não, antes a gente fazia isso e era tido como uma brincadeira, né? Mas isso causa um impacto real na pessoa, né? Ainda assim, essas pessoas que praticam esse tipo de ação, elas cometem o crime de racismo. É isso? Só para deixar claro aqui. A pessoa que faz piada, aquela pessoa que utiliza para diversão, utiliza esses comentários racistas para poder trazer ele um momento jocoso, quer dizer, um momento de brincadeira, ela tem a pena aumentada, que ela aumenta de 1/3 à metade. Então, daqueles 2 anos a 5 anos, ela pode aumentar de 1/3 à metade. Então, se ela utilizar comentários de maneira para brincar, né? E nós sabemos que ocorre muito isso. Só que eu já notei, nos grupos, as pessoas elas não fazem mais esse tipo de brincadeira. Depois da implementação dessa mudança da lei de racismo. Já há uma mudança no comportamento. Completamente. Eu notei assim,
nítido, né? Em que pese ainda precisamos avançar muito, Precisamos avançar ainda, porque nos núcleos familiares ainda se tem, por exemplo, a violência doméstica ainda permeada ainda no racismo. E você sabe que muitas pessoas que sofrem essas brincadeiras, né, que esses crimes de racismo, né, nos seus núcleos de amizade, de trabalho, familiar, são pessoas que passam a ter depressão profunda, pessoas com síndrome do pânico, né? Eu até, na delegacia, quando eu cheguei, tinha poucas pessoas negras dali na nossa assessoria, onde eu posso interferir, né? Eu posso escolher estagiárias, e eu fiz questão de colocar pessoas negras ali no quadro, né? Já que não tem como o concurso é livre, né? Mas na questão de escolha de estagiários, né? De assessores, eu posso escolher, e eu escolhi. E tinha uma menina que ela sempre me pedia desculpa para tudo. Nem era culpa dela, estava sempre pedindo desculpa. Eu falei, querida, pare com isso. E nós temos a gente observa que as pessoas negras, muitas das vezes, elas têm que pedir desculpa para tudo. Eu falei, pare com isso. Você não tem que fazer isso, pedir desculpa, né? Se empodere, né? Então é importante que a gente também encoraje, e na hora de que a gente, toda a sociedade, ao poder escolher inserir, né, fazer essas políticas de inserção, né, das pessoas negras nos seus quadros, né? Pode. Tem um comentário aqui que eu acho importante para a gente compartilhar, Pedro. Estamos falando aqui, né, dessa situação na Polícia Judiciária Civil, mas o Rogério Nascimento, ele traz aqui um depoimento bastante impactante, doutor, e que acontece, né, a gente sabe, infelizmente, no dia a dia de muitas pessoas, mas acho que é muito válido a gente compartilhar aqui. Ele nos deu, inclusive, essa autorização. Ele fala aqui, sobre o tema que está sendo debatido hoje com a doutora Judá, sinto literalmente na pele o que significa o racismo estrutural. Sou negro, minha esposa é uma mulher branca, temos 2 filhos e ambos nasceram brancos. Quando eu estou passeando com os meus filhos, eu sempre percebo muitos olhares de desconfiança. A impressão que eu tenho é que acham que eu estou sequestrando as crianças simplesmente porque não é normal, entre aspas, um pai negro com filhos brancos. Fora outras situações de racismo que eu chamo de racismo velado e não declarado. Por exemplo, eu moro num desses condomínios de muros altos, alto padrão, e infelizmente o número de pessoas negras nesses condomínios é mínimo. Os vizinhos que não me conhecem e também os próprios guardas, porteiros responsáveis pela segurança do condomínio me olham com um pouco mais de atenção do que os demais moradores. Tipo, esse cara não é daqui, estranho. Eu sinto isso praticamente todos os dias. É o comentário que o Rogério compartilha aqui conosco, e é uma situação muito comum, né, doutor? E vem de tudo isso, desse traço histórico que a senhora compartilhava conosco, né, nessa manhã. E aí você vê a situação dos olhares, a pessoa talvez ela não tem nenhum um prazer, não prazer, acho que essa não é a palavra correta, mas assim, às vezes tem um temor da pessoa estar passeando com o filho e recebendo olhares de julgamento, de desconfiança, tipo, ai, será, né? É muito complicado, né? E obrigada, Rogério, por compartilhar aqui conosco também. É uma participação muito importante, Rogério, você ter trazido a nós, né, essa sua realidade, que é da maior parte dos negros do nosso país. E se essa criança um dia estiver chorando, pode ser que ela ainda chame a polícia para ele, né? Então, assim, imagina a pessoa viver sempre em alerta. É como se, por isso que eu digo, né? A gente naturaliza os negros estarem em lugares, em subúrbios, né? Em favelas. Agora, e há um espanto quando há um negro dentro de um lugar nobre, né? E isso não pode ser naturalizado. Nós temos que colocar lente de gênero e olhar e falar, isso aqui não é normal, né? Eu por exemplo, fui criada numa igreja evangélica lá em São Paulo, em que a gente não podia assistir televisão. E quando eu, na minha adolescência, fui assistir televisão, que eu fui assistir novela, eu falei, mas gente, isso aqui não é normal. A gente acompanhar a história de pessoas muito ricas, brancas, eu falei, mas isso aqui não é a nossa sociedade. Não é possível que isso seja normal. Eu odiei novela, não gosto de novela, achei que isso que não é a realidade do nosso país. E nós temos que olhar para a nossa sociedade com esse mesmo impacto que eu tive quando assisti novela. Que eu eu podia ler, né? Graças a Deus eu pude ler. Então eu li muito, e isso abriu minha mente para poder colocar lente de gênero, lente de raça. E nós temos que olhar para o mundo com esse mesmo olhar de indignação, de não naturalizar comportamentos que possam diminuir, né, as pessoas negras,
que possa diminuir as mulheres, as pessoas com deficiência. Nós não podemos naturalizar comportamentos que possam diminuir grupos, né? Porque pode ver que pessoas brancas muitas vezes não se sentem raciadas, né? Racializadas, né? Elas não se, quando você fala raça, você já naturalmente já leva para a raça negra, né? Então é como se fosse o natural ser branco, e nós não podemos entender isso como natural. Natural é o mundo plural, é o mundo diverso, de homens e mulheres, de pessoas brancas e negras. É importante no racismo, viu, que o S, falando aqui também de pessoas trans e homossexuais, em 2019 o STF equiparou todo crime, xingamentos, não admitir pessoas homossexuais, transexuais, xingamentos a essas pessoas, tudo que a gente falou aqui, também se for direcionado às pessoas trans e às pessoas homossexuais, é equiparado a racismo, viu? É importante a gente consignar isso. Muito bem, 9h59, Pedro, está na hora do repórter CBN. Eu vou pedir para a doutora continuar aqui. Tem mais 2 minutinhos. Doutora, uma outra dúvida aqui também, que alguns comentários que alguns ouvintes estão nos mandando. O Silvano e também a Raquel compartilhou aqui essa dúvida conosco no WhatsApp em relação à ação da vítima, né? Quando ela sente que sofreu algum tipo de situação de racismo, de injúria racial, qual é a orientação da polícia, a quem recorrer, os números. A pessoa ela tem que estar munida de provas. Como é que funciona isso? Basta a palavra da vítima? Como agir em situações dessa natureza? É importante orientar as pessoas que, se estiver sofrendo racismo, ela pode denunciar, procurar a delegacia. Qualquer delegacia ela pode adentrar, registrar a ocorrência. Óbvio, se ela tiver provas, né? Tiver uma pessoa que xingue, que esteja xingando, proferindo palavras ofensivas, ou que impeça a pessoa de adentrar em determinados locais, é importante que ela obtenha provas, mas se não tiver, obviamente, o juiz analisa a pessoa que está falando, e a vítima ela tem especial relevância, né? O seu depoimento tem especial relevância, né? Então, é importante a pessoa se encorajar, porque se nós nos indignarmos com essas condutas, nós estamos dizendo um basta à violência de raça, né? Eu quero estimular todos a denunciar, porque com certeza a Polícia Civil irá investigar com toda a sua técnica. Se for proferida através da internet, que nós temos também, né? Crime de racismo que ocorre pelo universo virtual, né? No universo virtual, e que nós temos toda uma técnica de apreensão dessa prova para que essa pessoa seja condenada posteriormente. Perfeito. Agora sim, a gente vai fazer um intervalo, pedir para a doutora ficar conosco mais uns minutinhos para que a gente responda aqui as últimas dúvidas e já a gente está de volta.
minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, nesta manhã de quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Reta final aqui do nosso bate-papo com a delegada doutora Judá Maali, que é titular da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá, e conversando conosco aí também como parte da programação do Ministério Público de Mato Grosso, a Rádio CBN Cuiabá atuando como uma parceira, hoje falando sobre o enfrentamento ao racismo estrutural na atividade policial. Doutora, caminhando aqui para a reta final, mas eu queria que a senhora ficasse à vontade, né? Se tem algum tópico que a gente não tratou, algum ponto específico que a senhora acha importante reforçar também aqui nessa reta final para a nossa audiência, eu queria que a senhora ficasse à vontade e também reforçar a importância dessa denúncia, né? Muita gente se envergonha, fica, né? É muito comum que a gente tenha situações dessa natureza, a pessoa fica com vergonha, fica, será que vão acreditar em mim, né? Passei tanto tempo da minha vida com olhares de desconfiança, vou na delegacia, quem eu devo procurar? Eu acho que é importante a gente reforçar também essa mensagem, ou algo também que tenha deixado, que tenhamos, né, deixado passar batido por aqui. O microfone está com a senhora, fica à vontade. Primeiro que eu gostaria de parabenizar o programa por trazer essas perguntas interessantes, relevantes, né? E essa temática importante. Eu digo que nós precisamos educar nossos filhos, né? Trazer letramento racial para os nossos filhos, para que eles tenham consciência de como é o nosso país, a história do nosso país, o resultado de tudo que foi feito, né? Meus filhos, né? Meu filho com 4 anos, minha filha também quando tinha 4 anos, eu contei toda a história do Brasil. Eu lembro que meu filho em específico, ele ficou tão revoltado, falou, mãe, mas por que, mãe, eles fizeram isso, mãe? Então, hoje, quando ele estuda história, ele tem total percepção do que aconteceu no país e ele tem um olhar, ele e os dois, né, com um olhar reflexivo sobre a temática. E não só sobre isso, né, eu sempre venho conversando, eu faço questão de buscar meus filhos justamente é o momento deles contarem como que eles aprenderam na escola, e eu aproveito o gancho para poder trazer o letramento de gênero, o letramento racial, né, o letramento de classe social, para que eles possam ser seres humanos melhores, né? E nós temos que fazer isso, estudar a história do nosso país, entender qual foi o resultado de tudo isso e não naturalizar a diferença, a desigualdade racial, a desigualdade de tratamento entre as raças que nós sabemos que tem. Quando se contrata, as pessoas se dão mais privilégios às pessoas brancas. Esse é o dado estatístico. Pessoas com o mesmo nível de escolaridade, né? Os brancos ganham mais no mesmo nível escolar, tá? De pessoas brancas e negras. Os brancos recebem mais e são mais contratados, tá? Com cargos melhores. Então, se a gente tem essa estatística, então é porque nossa sociedade é racista e nós precisamos encarar isso. Não é porque não houve segregação racial que não existe o racismo no nosso país. Está impregnado nos nossos pensamentos, está impregnado no nosso julgamento. Então, nós precisamos conscientizar os nossos filhos e nos conscientizar, né? Não é porque a gente já passei do tempo da escola, não vou procurar evoluir. A todo momento nós podemos evoluir. Se nós pararmos para refletir sobre a temática, isso dá um pouquinho, parar para ler, porque hoje no Google todo mundo tem conhecimento, pode obter o conhecimento, de entender um pouquinho, né, da história do nosso país e se sensibilizar e nunca naturalizar as estatísticas, quando demonstra a diferença de tratamento entre homens e mulheres, entre negros e brancos, né? Então, é importante nós trazermos sempre essa reflexão e trazer esse letramento para que a gente possa, juntos, conseguir conquistar uma sociedade realmente justa e uma sociedade com a verdadeira democracia racial que nós não vivemos. Só um detalhe também aqui, Pedro, que a Marioneide compartilha conosco sobre esse tópico que a doutora está falando em relação ao ensino às crianças. Importante que a gente olhe também o celular e as figurinhas que muitas vezes as crianças compartilham sem saber nem do que se trata. É um comentário importante que a Marioneide traz aqui nessa reta final, doutora. Ela trouxe um dado
dado importante das figurinhas. Eu não gosto, eu sempre recrimino nos grupos que eu estou, quando coloca ali a figurinha de uma pessoa negra de uma forma jocosa. Isso não é, gente, nós não podemos naturalizar isso. Coloca pessoas negras com a bocona, com um dentão, dando risada, sempre colocando pessoas negras em situação, uma situação para todo mundo dar risada, pejorativa, né? para as pessoas darem risada. Nós não podemos naturalizar. E é importante fiscalizar mesmo os celulares, os grupos que os filhos estão, para que eles não repliquem e aprendam de uma forma diferente. E eu sempre falo, sabe, quando eu for falar sobre violência doméstica, eu sempre falo, olha, quando a gente vê uma mulher que se empodera, que ela está trabalhando, e aí tem uma pessoa negra trabalhando em casa. Eu não posso dizer nunca que eu sou uma mulher empoderada enquanto as mulheres negras estiverem em trabalhos que a gente considera um trabalho que não é valorizado, que é o trabalho doméstico, é o trabalho de diarista, subempregos. Né? Enquanto nós estivermos vendo essas mulheres nessa situação, nós não podemos nos sentir empoderadas, né? E aí esse é um lado também que eu trago a reflexão à sociedade, porque nós tivemos, infelizmente, numa nossa sociedade em que até tivemos quartinho de empregada, né, onde que as pessoas negras eram colocadas ali para receber comida. Então, ela fazia o trabalho todo doméstico e recebia pouco. E nós temos ainda na nossa sociedade pessoas que não admitem pagar um valor justo. As pessoas que trabalham dentro de casa, as mulheres negras que trabalham, ela é capaz de pagar R$2.000 num vestido, mas não paga R$200 numa diária de uma pessoa que passa o dia inteiro faxinando, limpando a casa. E isso é um pensamento colonial, é um racismo estrutural que nós precisamos desconstruir na nossa sociedade. Eu digo que a minha funcionária, ela está começando um curso de administração. Eu estou tão feliz por ela, eu estimulei muito ela e daqui a pouco ela vai ser uma mulher formada. Eu falei para ela, vai fazer concurso e é isso que nós temos que estimular nossas mulheres negras a avançar. E eu até destaco, o Estado está fazendo através da Capacita Mulher? E está inserindo mulheres para fazer faculdade. Eu até atendi hoje, essa semana, uma mulher que ela está fazendo faculdade. E ela é uma mulher negra, tá? Sozinha. Nós temos que destacar que as chefes de família, mulheres, a maior parte são compostas por mulheres negras, aquelas que têm filhos, e que ela é a chefe de família e recebe pouco, né? E tem que administrar toda uma casa. O orçamento está sob responsabilidade dessa mulher. Dessa mulher, do cuidado, da criação. E aí esse programa é extremamente importante, né? Para que essas mulheres possam fazer faculdade e melhorar suas vidas, né? Muito bom. Doutora Judá Maali compartilhando aqui belas palavras. Pode ficar à vontade. Doutora. Eu queria até dizer que nós temos o Disque 100, Fique à vontade. É um Disque 100 para direitos humanos. Então, quando a gente fala de racismo, nós estamos falando de direitos humanos. Então, a pessoa que verifique que esteja acontecendo dentro da sua empresa, dentro do seu núcleo familiar, um racismo, um ato de racismo, essas pessoas podem denunciar ali, que vai chegar na mesa de um delegado, que ele vai mandar investigar, vai chamar as pessoas para que elas sejam ouvidas e haja a punição para esses atos. Disque 100, então. Disque 100 de direitos humanos. Muito obrigada, doutora, por compartilhar conosco aqui uma manhã, né, de muito ensinamento, muita coisa que a gente precisa levar diariamente, né, para a nossa vida. Agradecer mais uma vez o Ministério Público Estadual de Mato Grosso pela confiança na Rádio CBN Cuiabá, e a gente o faz em nome do chefe, né, do MPE, o doutor Deusdete Cruz. Agradecer também a Clênia da assessoria, que está sempre nos pautando aqui, nos auxiliando. Muito obrigada. Antes da gente se despedir da doutora oficialmente, só falar de um assunto importante, um assunto sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre algum tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e de sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180 e, em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180 e, em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Pedro Panocchi. Muito bem, a gente segue aqui com o nosso Jornal da CBN Cuiabá. O pessoal quer saber se vai
chover hoje, tem possibilidade, né? Nesse momento, tempo nublado, por sinal. Temperatura agora na casa dos 22 graus, Anderson, e ouvinte CBN. A umidade relativa do ar